Você já imaginou visualizar o seu novo nariz antes de tomar a decisão de realizar a sua tão sonhada rinoplastia? É isso que eu vou mostrar aqui nesse episódio de hoje. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico, especialista e apaixonado nessa cirurgia linda chamada rinoplastia. E hoje eu vou mostrar para você o passo a passo de como nós podemos mostrar ao nosso paciente, sem prometer um resultado, mas mostrar uma possibilidade de resultado através de uma simulação. O dia da primeira consulta, que nós chamamos aqui na Clínica Aya de Aya Experience, porque é uma verdadeira experiência que o nosso paciente passa aqui, desde alguns detalhes de cuidados que nós fazemos desde a sua chegada, e são coisas surpresas que só você vivendo aqui esse momento com a gente você vai saber, mas ele é importantíssimo. Por quê? Nessa primeira consulta, esse primeiro momento seu conosco, a gente vai dedicar muito para entender quais são as suas queixas em relação ao seu nariz, sejam queixas funcionais ou sejam queixas estéticas. Eu faço toda a rinoplastia de uma maneira integral, ou seja, eu corrijo os problemas funcionais, como desvio de septo, alteração dos cornetos, que são as carnes esponjosas, e no segundo momento a gente trata, no segundo momento da mesma cirurgia, a gente trata toda a parte estética. A grande maioria dos pacientes que nos procuram buscam primariamente melhorar o nariz da parte estética e obviamente o ganho funcional é um plus. Mas aqui então a gente vai examinar o nosso paciente, depois nós vamos guiar nossos pacientes até o nosso estúdio fotográfico, tirar fotos profissionais e com essas fotos profissionais nós vamos fazer a tão conhecida, tão famosa simulação. Ali é apenas um estudo em que facilita muito eu mostrar para o paciente o que eu considero como um nariz mais harmônico para ele. O que nós temos de conceito, que isso vai muito além da técnica, é o nosso conceito de beleza, é que se cada paciente é único e tem um rosto único, uma beleza única, esse nariz precisa ser único para combinar com esse rosto. Entende isso? Não adianta eu fazer um belo nariz como se fosse uma receita de bolo única, em que eu faço o mesmo tipo de nariz para todo mundo. Não é assim que nós acreditamos que esse nariz vai ficar harmônico para o rosto. É impossível o mesmo nariz combinar com todos os rostos. Então eu vou avaliar os traços do formato do rosto, os olhos, o tamanho do nariz, o tamanho da boca e no perfil vou avaliar a testa, o nariz e o queixo para ver o que seria um nariz para trazer um perfil bonito e o que seria um nariz para trazer um nariz belo também no olhar de frente. Hoje eu vou trazer aqui um caso real de uma paciente super querida nossa, mas vou pegar aqui a simulação do perfil dela, vou fazer aqui ao vivo aqui para você ver que é super possível a gente mostrar algo de uma maneira realista, sem prometer resultado, mas que a gente consiga atingir um resultado parecido com aquilo que a gente mostrou para o nosso paciente aqui durante o estudo de simulação. Existem várias tecnologias no mercado para simulação. Eu, por exemplo, tenho uma tecnologia suíça chamada Chrysalix, é a tecnologia mais evoluída no mercado em termos de simulação 3D, que eu uso muito para simulação de mama, mas ela também tem simulação de nariz, mas eu acredito que as fotos com a simulação 2D das fotos é o que mais parece com a realidade. Então eu prefiro muito mais mostrar para você algo tangível, algo que seja real, e que eu vou te mostrar no pós-operatório um resultado parecido. Mas vamos então ao que interessa? Me acompanha aqui. Então, para fazer essa simulação, ela pode ser feita através de um programa de computador, tá? Mas eu particularmente acho mais prático hoje no dia a dia utilizar o programa do próprio celular. Então, hoje em dia, os nossos computadores móveis, eles têm uma praticidade muito grande e em poucos minutos aqui a gente consegue fazer uma simulação. Então, olha que interessante essa paciente. É uma paciente muito bonita, ela é clara, ela tem olhos claros e ela queixava o nariz não só de frente, mas a queixa principal, que eu vou mostrar aqui para vocês, era o perfil. Ela tinha essa sensação desse nariz que a gente fala um nariz de tucano, é um nariz adunco, o termo mais técnico, porque ele é esse nariz curvo, com essa impressão de que ele é voltado para baixo. Então ela queixava-se de um nariz muito grande para o rosto dela,
com esse nariz adunco. Quando a gente avalia o perfil, sempre que eu vou ver uma paciente bela de perfil, eu analiso a referência de testa, nariz e queixo. Se o tamanho da testa, nariz e queixo são harmônicos, esse perfil é bonito. Então o que nós observamos? Que além de uma testa longa, o nariz dela, que é esse tanto que o nariz sai da face, era um pouquinho grande, mas não exagerado, mas ela tinha um queixo meio curto, um queixo pequeno. Isso traz uma impressão dela ser mais nariguda do que ela verdadeiramente é. Então o que nós fizemos naquele momento foi simular não só a melhoria do nariz, mas o avanço discreto do queixo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Depois eu vou mostrar o que foi a simulação que eu fiz para ela no dia, o resultado imediato e como estava o resultado de um mês. Então aqui, através desse software que é super simples aqui, um Photoshop Fix, a gente vai, ó, começa a baixar onde a gente quer que abaixe. Vejam como o nariz, só de baixar o dorso, ele já começa a ficar um nariz muito mais harmônico para ela. Esse biquinho um pouquinho exagerado, aqui a gente vai baixar um pouquinho mais o dorso, e sempre buscando muita naturalidade, diminuindo um pouquinho o tamanho da ponta e a gente já nota o nariz muito mais bonito, tá? Vou chegar um pouquinho mais dessa ponta para trás, discretamente. E eu acho que aqui a gente já tem uma boa simulação desse nariz, tá? Sem exageros, mantendo sempre a naturalidade, com essa ideia de um dorso reto e uma rampinha suave para a ponta. E aqui, ó, eu tô chegando o queixo dela um pouquinho para frente. Olha que interessante quando a gente avalia, então essa paciente com queixo um pouco para frente e o nariz mais harmônico. Olha como o nariz dela, o perfil dela inteiro já está muito mais belo. Então veja que interessante, como é possível a gente mostrar para a paciente, ó, a mudança que vai ter no rosto dela, diminuindo o nariz e avançando o queixo. Olha como a gente ganhou em harmonia. Ó. Vou mostrar de novo para vocês de uma maneira um pouquinho mais rápida. E a gente consegue, até através da mudança de cores, quantificar aqui, ó, o quanto eu vou não só diminuir do nariz, mas avançar o queixo dela. Olha que interessante, quanto a tecnologia nos ajuda a trazer uma experiência legal para o nosso paciente, mas trazer muito mais do que isso, uma segurança daquilo que ela deve ter no seu pós-operatório. E aí, vendo aqui, essa era o antes e depois da simulação dessa paciente, certo? Olha que interessante como ela ficou mais elegante e bela, mexendo no nariz e no mento. Esse foi o pós-operatório imediato, assim que acabou a cirurgia, algo parecido com o que a gente havia simulado para essa paciente, olha que interessante. E aqui, eu até apresentei isso no congresso lá na Guatemala esse ano, mostrando o antes, a foto do meio seria a simulação que nós fizemos, e ali o resultado de um mês, que é o resultado ainda recente, o nariz ainda inchado, mais próximo daquilo que a gente havia desenhado para a paciente. Então, o que nós frisamos sempre é fazer uma simulação que seja muito realista, que a gente possa, sim, entregar um resultado que não é idêntico, ele pode ser um pouco melhor ou um pouco pior do que a simulação, mas que seja dentro daquilo que a gente conversou para o nosso paciente. Isso tem melhorado muito, como eu falei, a experiência do nosso paciente, mas muito a segurança, porque mexer em algo que está no centro da face, que é o nariz, é o elemento central de beleza da face, gera muito medo nos pacientes, porque você não consegue esconder. Então a gente poder trazer para o paciente essa segurança de como deve ficar o seu nariz, o paciente se enxergar e já achar belo, isso traz uma comunicação, um relacionamento muito bom entre médico e paciente. Isso facilita muito o nosso relacionamento daqui para frente, não só para a cirurgia, mas no pós-operatório também. Então o que eu venho aqui para te dizer através desse episódio super interativo, né, em que eu mostrei ao vivo como nós podemos fazer uma simulação, que é um estudo que vai facilitar a comunicação entre médico e paciente para você enxergar o que nós consideramos como um nariz mais estético e harmônico para você. Tenho certeza que através do seu Aya Experience, da sua primeira consulta conosco, e dessa experiência você vai sair muito mais segura, tá? Para dar o passo adiante e realizar o seu sonho. Eu sei e posso falar com toda a propriedade, não só por ser especializado nessa área, mas por ser paciente de rinoplastia, que a cirurgia muda a vida da gente. Muda a autoestima,
O fato de a gente se achar mais bonito te traz muitas liberdades. Parar de querer encontrar um ângulo certo para tirar uma foto. Se achar mais bonito traz autoconfiança. A autoconfiança ela é importantíssima nos relacionamentos interpessoais, relacionamento profissional. Né? Isso impacta, é interessante a gente falar sobre isso. Uma pessoa que é autoconfiança, ela evolui mais na sua profissão, no seu trabalho. Então pode entender que essa cirurgia não só vai embelezar e harmonizar o seu rosto, mas vai impactar em vários aspectos da sua vida. É isso que eu tive e é isso que eu quero oferecer para cada um dos pacientes que sentam aqui e vem tratar com a gente, tá bom? Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe com quem você quiser, quem deseja fazer uma rinoplastia, ative o sininho para ser notificado sempre que nós tivermos novos vídeos, toda semana um episódio novo, e te encontro aqui em breve. Um abraço.